amigos, sejam bem-vindos ao Noticioso Esporte Clube. Eu sou André Repsoldi, estamos aqui para falar desse futebol que tem aqui atrás das montanhas, dos times de Minas. E hoje nós vamos falar sobre a matemática para ir para Libertadores, para não cair, enfim, muita coisa. Nós vamos falar aí um pouquinho do América também, essa ascensão meteórica aí. Caso o América vença o líder Bragantino, pode ser que entre no G4, pode ser porque ainda tem outros times. Então nós vamos falar muito sobre isso tudo e hoje estou com a minha companhia luxuosa de Thiago Araújo. Beleza, André, tudo bem? Thiago Araújo, seja bem-vindo. A todos os mineiros. Então vamos lá, Thiagão. Queria começar o programa falando dessa matemática, né? Que a gente estava batendo um papo aqui antes do programa. Essa matemática cruel que vai definir o futuro dos times de Minas para 2020, né? E o futuro financeiro, inclusive, que eu acho que é o aspecto aí que mais pega hoje, né, Thiago? Cara, engraçado, se nós analisarmos bem essa parte matemática, todos os anos eu consulto muito até o site lá da UFMG, né, que eles fazem aí um levantamento muito bacana, e você falou tudo, cara. Na verdade, o descenso ou a vaga para Libertadores muda todo o planejamento para 2020, André. Essa probabilidade de cair ou de chegar no G6, eu acho que tem tudo a ver com o planejamento do ano que vem. Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso e também das possibilidades, né, dos times de conseguirem alcançar os objetivos. Hoje, nos times mineiros, os objetivos estão bem claros. O Atlético briga para tentar entrar no G6, o Cruzeiro briga para não cair e o América briga por um acesso na Série A. Eu vou te falar que as possibilidades são preocupantes, né? Principalmente com relação ao Cruzeiro. Esses últimos resultados têm preocupado. No último jogo a torcida até, inclusive, iniciou um certo tumulto ali na saída da diretoria. Ameaça de morte. Tivemos também a saída do Sérgio Nonato, né? O Serginho saiu, assim, diz ele, em prol da pacificação do Cruzeiro. Então tem muita coisa para falar hoje, né, André? Tem muita coisa. Essa questão do Cruzeiro, vamos começar falando desse empate aí contra o Inter, né? É o que eu falei no último programa aqui no Noticioso Esporte Clube. Eu avisei, se o Cruzeiro não vencer os 3 próximos jogos, pelo menos ter 2 vitórias, encaixar 2 vitórias, o Cruzeiro vai entrar numa situação delicadíssima, porque ele ainda pega times muito fortes disputando título, disputando Libertadores, outros times com descenso. O Cruzeiro, apesar de ter camisa, né, e ter um elenco, querendo ou não, eu acho que o elenco do Cruzeiro pode dar muito mais do que vem dando. O problema é uma coisa que o Thiago fala muito aqui no programa. É a questão de superação, é a questão de se manter, motivação, que é o que você fala muito. Porque vamos imaginar, o Cruzeiro perde para o Fluminense esse jogo no Mineirão. O Cruzeiro tem 2 oportunidades de vencer, empatou a primeira. Agora vai para a segunda oportunidade de disputar com um time que acabou de vencer, mudou o técnico, venceu já o jogo, depois da mudança do técnico, os 2 jogos. Vai pegar um Cruzeiro que está com o departamento financeiro acabado, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar salário. Vai pegar um time que está desacreditado, que não acredita em si. Tá pegando uma torcida, que a torcida tá com raiva. Você vê que essa situação no lobby, que foi no hall ali, né? No hall, né, principal, isso. É uma situação gravíssima. Então houve ameaça de morte. O Serginho, que era o Serginho que apresentava ali o Alterosa Esporte, né, que participava da bancada, talvez alguns não conheçam, o Serginho é um cara que ele é cruzeirense mesmo. Tá metido em falcatrua, tá metido... O nome dele não apareceu, né? Na questão das falcatruas mesmo, da questão de roubalheira dentro do Cruzeiro, né, Thiago? Isso. E é um cara que tava buscando patrocínio, ou seja, o cara saiu para pacificar. Peraí, o Serginho era o problema do Cruzeiro? Na verdade, o Serginho, na minha opinião, ele era o menor problema ali da diretoria, porque ele estava compondo uma diretoria que teve muito problema. A gente todos sabem que o nome de Itair Machado é apontado aí como um grande problema do Cruzeiro, né? Até entre os jogadores, quer dizer, todo o racha que tem no elenco, todos os problemas passam muito pelo Itair, que tem um gênio muito difícil e realmente ele, além de... Ele foi afastado, né, pela justiça de exercer o cargo dentro do Cruzeiro e conseguiu ali subliminar voltar para o Cruzeiro, ou seja, ali está sendo uma gestão muito tóxica, na minha opinião, né? O Cruzeiro, ele está ali, a fórmula do fracasso tá muito clara
Qual que é a fórmula ali? A fórmula é uma má gestão, tiveram adiantamentos aí de TV, né, André? Tiveram adiantamentos de TV já realizados, ou seja, eles já pegaram tudo que eles podiam, não tiveram um empréstimo de 300 milhões que estava praticamente fechado em função de todas as denúncias, ou seja, o Cruzeiro, a parte financeira está em frangalhos, tem uma folha salarial que, se não me engano, é uma das mais altas do Brasil, com jogadores recebendo acima de R$1 milhão, ou seja, é um time que não está figurando nem entre os 10 primeiros. Então, além de tudo, a torcida está completamente tensa, e essa tensão passa para os jogadores. Então, além dos jogadores não estarem acreditando em si, André, como você falou bem, os jogadores nos jogos em casa estão jogando completamente travados, eles estão preocupados, e todo mundo sabe que no futebol, quando você não tem uma tranquilidade para poder jogar, você erra passe, você começa, ou seja, tudo começa a conspirar contra. Então o Cruzeiro está entrando aí num redemoinho negativo que é muito preocupante, porque os resultados não estão acontecendo. Ele empatou um jogo em casa contra o Internacional, claro que o Internacional é um grande time, hoje a gente tem mostras aí que vai ser um que possivelmente vai figurar entre os 6 primeiros, mas o Cruzeiro não pode perder pontos em casa, e a matemática que o André fez, inclusive no último programa, né, para poder o Cruzeiro ver uma luz aí no fim do túnel, já começou errado. O próximo jogo que vai ser contra o Fluminense, que na verdade é um candidato direto aí para também para o rebaixamento, o Fluminense vem em alta, trocou o técnico, os jogadores estão mais motivados, tem um elenco inferior ao Cruzeiro, na minha opinião, mas os jogadores estão mais motivados, estão num crescente, e ganhou o último jogo. Então o Cruzeiro vai ter muito trabalho, e é um jogo de 6 pontos, viu, André? É um jogo muito importante para o Cruzeiro, ele precisa depositar todas as suas forças nos próximos 2 jogos, porque acredito eu que se o Cruzeiro não tiver êxito nesses próximos jogos, eu acho que a situação do Cruzeiro vai se complicar ainda mais, e se agravou com as probabilidades matemáticas que a gente tem acompanhado aí. A probabilidade do Cruzeiro cair é maior do que do Atlético de figurar entre os 6 primeiros ali para a Libertadores. Ou seja, bastante preocupante a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje joga pra gente, por gentileza, aquela tabelinha que a gente formulou. Olha para vocês verem a questão do rebaixamento do Cruzeiro aí. O Cruzeiro hoje, segundo a UFMG, tem 63,4% de chance de rebaixamento. Isso tem importância, isso tudo tem a ver com as vitórias, né? Só que muitos vão citar aqui, mas eu já vi o Fluminense pegar e ganhar várias e sair, já vi fulano, já vi ciclano, mas normalmente só se salva um, viu? Dessa turma toda, quando tá nesse nível aí, que é mais de 60% o rebaixamento, normalmente só se salva um. E é uma situação assim grave, porque o Cruzeiro hoje, se perde ou empata com o Fluminense, vamos colocar que o Fluminense vença o Cruzeiro, que não é um cenário que eu acredito que vai acontecer, mas se vencer o Cruzeiro vai ficar muito para trás para poder sair dessa posição. E eu vou falar com você, noticioso, a questão do Cruzeiro é tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que o presidente chamou o Zezé Perrella para tentar um acordão, solicitando que um dos vices se mantivesse e o Itair também se mantivesse. O Zezé Perrella não concordou, que ele acha que é desmoralizante, ou seja, o racha do Cruzeiro hoje não é só pelo bem do Cruzeiro também, não. O racha do Cruzeiro hoje, porque não é só uma questão institucional, porque a questão institucional, noticioso, ela vai ser contestada durante muito tempo. Se o Cruzeiro tá achando que vai chegar lá, vai tirar o cara no voto lá, ele tá muito enganado, que no voto esse cara vai ganhar de novo. Porque o Zezé Perrella, ele tá cumprindo uma função... Me sumiu a palavra agora, mas ele está cumprindo uma função ali que é a dele, mas ele sabendo que ele vai perder. Se não vier novos escândalos, essa diretoria tem os conselheiros na mão. Só para vocês terem uma ideia, quando saiu no mais... Agora, porque olha como é que são as coisas, noticioso. A crise do Cruzeiro agora, antes, era financeira. Era uma crise financeira, casos de polícia e tudo mais. Quando estava aquela situação... O Conselho do Cruzeiro solicitou que fosse feita uma eleição de membros para poder fazer uma avaliação de toda a gestão. Tipo um conselho fiscal. Né? Não é auditoria. Isso, não, tipo um conselho de auditoria. Quem ganhou foi a oposição, não foi a oposição. Não foi a oposição que elegeu os membros, foi a oposição. Só que agora tem uma diferençazinha.
o Cruzeiro está numa crise de Série B. Tendo essa crise de Série B, possa ser, acho difícil, amigo noticioso, mas possa ser, Thiago, que se consiga aí um meio termo, onde que o presidente vai ter que abrir mão de alguma coisa. O problema do presidente abrir mão é só um. Quem pagou, quem bancou, quem conseguiu os votos, quem conseguiu tudo foi o Sérgio Nonato e, por fim, o Idair. Como que esse cara larga a mão desses dois caras que colocaram ele na presidência? É muito sério, André, é muito sério. E realmente o Sérgio Nonato, pelo que a gente estava acompanhando, ele estava aí trazendo patrocínios, ou seja, ele estava ainda mantendo o Cruzeiro aí respirando por aparelhos. Agora perdeu aí um trabalho que já vinha de um tempo, vai ter que começar tudo de novo. Então realmente a situação do Cruzeiro é periclitante. E principalmente pelo que você falou, não é nem só no Cruzeiro não. A falta de oposição é uma coisa que ela é extremamente danosa até às empresas privadas, a clubes. A oposição é muito importante na política também. A oposição é muito importante para fiscalizar o André e para poder realmente manter aí as administrações em alto nível. E a gente tem reparado que essa corrupção que sempre imperou o Brasil também chegou e sempre esteve nos clubes brasileiros, e a gente vê que os conselheiros, numa situação onde precisa se questionar, onde precisam ter mudanças, os conselheiros estão justamente nas mãos de quem não devia, né? E para finalizar esse assunto Cruzeiro aqui no programa, olha para você ver como a questão do Cruzeiro ela é gravíssima, né? O Cruzeiro, ele não tem dinheiro, isso dito pelo próprio presidente, né? Não tem dinheiro para receber até o final do ano. Né? Pegou o bagaço. E ele falou que pegou o bagaço da laranja. Eu vou contar o contexto, né? Porque as coisas são muito colocadas fora de contexto. Ele vira e fala o seguinte, qual que é o argumento dele? Que é o mesmo do Sete Câmara. Qual que é o argumento? Ele argumenta o seguinte, que ele pegou um Cruzeiro extremamente endividado, que a gestão de Gilvan Tavares endividou o Cruzeiro em mais de 380 milhões a curto prazo. E eu mostrei para vocês aqui no último programa do Noticioso, pode assistir o último programa que você vai ver, o Noticioso Esporte Clube, eu mostrei a vocês que realmente isso é verdade. Que antes da administração do Gilvan, a dívida do Cruzeiro era de 190 milhões, 200, e pós-Gilvan já era 500. Foi um salto. Essa diretoria tempo, aumentou, né? 100 milhões a dívida. Mas eu não tô falando que essa diretoria é santa, não, porque nós estamos vendo o caso de polícia aí de um jogador ser vendido e 6 empresários receber comissão. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. 6 agenciadores, tudo empresa. Quando você chega na empresa, a empresa não existe. A empresa é uma vendedora de tinta, é uma coisa de louco. E o problema é o seguinte, o racha é tão grande, para finalizar de vez mesmo, é que o Pedrinho do Supermercado BH agora quer ser presidente do Cruzeiro. Então agora você tem o Gilvan que está querendo voltar, Zezé Perrella, Nossa Senhora, o Pedrinho do Supermercado BH e o presidente atual. Ou seja, vão ter que se chegar a um acordo aí. Mudando agora o bloco aqui, vamos falar do Atlético. O Atlético que fez uma boa partida contra o Palmeiras, mas infelizmente deixou acontecer o empate. Deixou por que eu falo isso, na minha opinião, Thiago? Porque o Palmeiras, apesar de estar atacando com muito volume, perigo real não oferecia. O que você acha? Olha, exatamente, André. O Atlético fez uma excelente partida, principalmente no primeiro tempo. Foi incrível como o Rodrigo Santana mudou e anunciou uma mudança tática no jogo, em que todos ficamos muito aflitos, né? Na verdade, estávamos bem receosos com esse jogo, porque com certeza o Palmeiras vinha para cima e ele fez um sistema com 3 zagueiros, né? Jogando aí no 5-4-1. Eu achei realmente uma estratégia perigosa, mas na prática o Rodrigo Santana mostrou que deu certo, né? Então, se a gente pegar o primeiro tempo do Atlético contra o Palmeiras, foi uma aula, taticamente falando, né? Não foi aquele futebol o mais bonito, mas não foi aquele futebol laicar, mas foi um futebol muito inteligente, o praticado pelo Atlético. O Atlético que há muito não vinha tendo bons desempenhos, né, nos jogos. Então a atuação do Atlético no primeiro tempo foi coroada com uma jogada praticamente inesperada do jogador Natan. Eu realmente não esperava
aquela jogada dele foi uma jogada muito feliz dele. E no primeiro tempo o Galo deu um show com destaques para Otero e Luan, na minha opinião, que foram os motores do Galo, né, André? Então, sim, pode falar. Eu gostei muito, Thiago. Concordei com tudo que você disse. Achei a participação do Atlético muito bem. O Atlético montou uma linha defensiva de 5, fechada lá atrás, que pouco subia. E colocou logo na frente, na bola da intermediária, Natan e Elias. E pôs Luan, Otero e de Santo próximo ao meio campo, antes da linha. Ninguém jogava na frente. Aí acontecia, saía em muita velocidade. Eu, num dos grupos do Atlético que eu participo, eu virei e falei o seguinte: o grande lance do Rodrigo Santana é só um. Quando os caras da correria cansarem, que era Elias, Natan, o meio campo, né? Tem que fazer as substituições de velocidade. Se você não colocar velocidade, o Palmeiras vai abafar. E a gente sabe que normalmente, quando se abafa demais, entra uma bola para casinha. E aconteceu exatamente o que eu imaginei. Primeiro, quando ele me veio com o Bolt, escorreu uma lágrima assim do meu olho. Pra mim é 2. Escorreu 2. No meu escorreu uma lágrima aqui, noticioso, amigo noticioso, escorreu uma lágrima. Quando essa lágrima escorreu, eu não acreditei que aquilo era possível, que eu falei, não é possível que ele tá me entrando. Tirando, porque realmente a substituição era necessária. O Luan cansou, teve câimbra, não teve jeito. Mas, pô, você vai me pôr o cara que não vai dar continuidade, porque de Bolt já não tem mais nada, né? O Bolt já se foi. Você não vai manter a velocidade do time, o time caiu violentamente. Aí quando ele vem e me tira o de Santo e me põe o Ricardo Oliveira, eu falei, ele tá entregando o jogo. Porque o Rodrigo Santana é um cara engraçado demais, Thiago. Monta um esquema tático incrível e com as substituições que é tão óbvia, que é o quê? Você vai tirar velocidade, você vai pôr velocidade. Ah, mas o Marquinhos e o Bolt não é mais ou menos a mesma velocidade. Só que o físico de 21 anos para o físico de 32, 33, fora um físico de 19 a 24, que é o que o Vinícius tem, e o de 39, que é do Ricardo Oliveira, não dá. Porque o Atlético sabia, Thiago, na minha opinião, que era dificílimo ganhar o jogo. O Atlético sabia disso. Então a aposta do Atlético tinha que ser o contragolpe mesmo. E como que o Atlético me abre mão desse contragolpe? Desculpa o termo, com todo respeito, mas para pôr 2 múmias. O problema, na verdade, eu acho que o que está causando muito desgaste com a torcida é que algumas substituições e algumas insistências do técnico Rodrigo Santana, elas são extremamente preocupantes. Porque nós temos medalhões ali, como Ricardo Oliveira, jogadores como Bolt, que na verdade fazem parte de uma estratégia do Rodrigo Santana que não deu certo. Ou seja, ele insistiu com alguns jogadores durante muito tempo, principalmente o Ricardo Oliveira, e o que nós queremos ver, e a torcida do Atlético quer ver, é mudança de atitude. Então as mudanças, elas deveriam ter acontecido no segundo tempo de uma forma diferente. Ou seja, o Marquinhos, Bruninho, você colocar jogadores em que toda a torcida entenda que você está mudando uma concepção, você está deixando de valorizar aqueles medalhões que já tiveram muitas chances e não conseguiram preencher as expectativas para uma mudança de comportamento. Então o Rodrigo Santana, embora eu ache muito competente, eu gosto muito da conduta dele, ele peca realmente pela falta de ousadia e falta de mudança de estratégia. Nós estamos seguindo a mesma estratégia que a gente fez até então e que não deu resultados. Então, realmente, Ricardo Oliveira, Bolt, não dá, cara. Na minha opinião, eu acho que ele errou muito nas substituições e o resultado foi um empate com uma jogada, claro, uma jogada com todo o mérito do Dudu, que é um excelente jogador, para mim é um dos melhores em atuação no Brasil, e eu acho que teve uma falha grotesca do Elias. O Elias praticamente estava com a mão na cintura, deixando lá o companheiro do Dudu sozinho dentro da área, e o Guga e o Michael Bolt estavam responsáveis ali pela marcação e não conseguiram pegar uma jogada rápida do Dudu, mesmo porque a gente está falando de 40 minutos do segundo tempo, ou seja, fisicamente também, eu acho que ninguém está falando muito isso, mas eu estou reparando que o time do Atlético no segundo tempo está morrendo, não está conseguindo eu já falei continuar. Que o preparo físico do Atlético impressionante como isso tem alterado. Tenebroso. Cara, tem alterado também o desempenho do time. Mas o empate, eu vou ser muito sincero, eu esperava
Eu esperava uma derrota do Atlético, porque a gente teve no jogo de ida, foi um jogo de 2-0 para o Palmeiras, foi no Mineirão, com uma discrepância no segundo tempo muito grande entre os dois times. Então eu achei realmente que o jogo ia ser bem desfavorável a nós e tive até uma grata surpresa nesse último jogo. Então acredito que o Rodrigo Santana faz tudo certo, mas a hora que vai fazer as substituições ainda insiste nos antigos erros. O que você acha, André? Eu acho que, exato, eu concordo com tudo, igual você disse. Gil, joga pra gente a tabela, por gentileza, da Libertadores, da chance de Libertadores. Olha pra vocês aqui, mineiros. O Atlético hoje tá com uma oportunidade que é a seguinte. Pra ele ir na Libertadores, ele tem 5,8%. Né? Eu não sei se esse estudo não levou em consideração, evidentemente, um Flamengo ou um Grêmio campeão da Libertadores, né? Que aí formaria um G7, né? Aumenta consideravelmente. Exatamente. Né? E o Atlético aí precisa, conforme eu expliquei para vocês em outros programas, de 9 vitórias. Então, por exemplo, ele precisaria hoje ganhar 9 jogos dos que ainda tem a realizar para ter chance de... Para ter chance, não. Aí ele vai para a Libertadores. É bem difícil, né, Thiago? O que você acha disso aí? É uma tarefa difícil, não impossível, porque, na minha opinião, o elenco do Atlético não é o melhor, mas também não é o pior. Ele tem elenco aí para brigar, sim, para Libertadores, mas o Rodrigo Santana precisa, além de realinhar esse time do Atlético, ele precisa se despir das antigas convicções. São 15 vitórias, são 15 jogos. 9 vitórias. O problema é que nós temos jogadores para poder preencher essas expectativas, só que a insistência com os medalhões está realmente deixando a torcida à flor da pele. Essas mudanças, por exemplo, que ele fez no último jogo são muito preocupantes, porque todo mundo viu como que o Luan caiu, né? O Luan ele não conseguiu fisicamente se manter, porque ele fez um excelente primeiro tempo, e o Otero também caiu muito. E o Otero e o Luan, nos últimos jogos, vem apresentando uma melhora considerável. Só que para poder preencher e terminar o jogo, precisamos ter jogadores que façam a mesma função e com o mesmo empenho. E não foi o caso aí de Michael Bolt e não foi o caso de Ricardo Oliveira. Então, realmente, o time precisa de novas alterações, de novas possibilidades. Eu acho que se o Rodrigo Santana esquecer e se despir das antigas convicções e fazer as alterações mais ousadas e mais agressivas, eu acho que a gente tem chance sim. Mas o Rodrigo Santana precisa realmente mudar aí essa chavinha e mudar aí as suas alterações. Eu vou mostrar para o amigo noticioso os jogos que tem aqui, que são os jogos que são em casa, das possibilidades de 9 vitórias. Olha como é que é complicado. A gente já achava que o Vasco ia ser a primeira, né? E não foi. Aí fizemos aquele vexame, né? Vamos lá, ó. Atlético e Grêmio, jogos em casa, tá? O próximo jogo em casa, Atlético e Santos. Depois Atlético e Chapecoense, Atlético e Goiás, Atlético e Atlético Paranaense, Atlético e Corinthians e Atlético e Botafogo. Então, se você imaginar que o Atlético ganhe todos os jogos em casa, ele tem Grêmio 3 pontos, primeira vitória, Santos segunda vitória, Chapecoense terceira vitória, Goiás quarta vitória, Atlético Paranaense quinta vitória, Corinthians sexta vitória e Botafogo sétima vitória. Se ele ganhar todas em casa, ele tem que ganhar 2 fora. E os times que provavelmente ele poderia fazer pontos fora seria o seguinte: Flamengo, que é o nosso prato, brincadeira. Mas nós vamos... CSA, que é o time mais fraco assim, né, desses que vão jogar fora, e o Fortaleza. São os times mais fracos. Depois aí você tem aí do Cruzeiro, clássico é sempre difícil. Fluminense disputando para não cair, então é jogo difícil. Bahia tá disputando para ir para Libertadores, jogo difícil. Internacional, o último jogo vai depender do que já tiver acontecido com o Internacional no campeonato. Ou seja, o caminho que o Atlético vai trilhar, esses 5% é justificáveis. É um caminho dificílimo. Um caminho difícil porque o Atlético também, nem só pelos times tem pela frente, mas mostra ainda, com exceção, acho que foi um bom jogo, né, contra o Palmeiras, mas mostra ainda uma instabilidade no futebol que não é compatível com a altura do campeonato. Nós já estamos aí quase no final do campeonato e a gente vê aí jogadores ainda sem preparo físico, cara. Isso é impressionante. Jogadores ainda sem a plenitude física para poder corresponder dentro de campo. Então é preocupante ainda. A situação do Atlético não é fácil para ir para a Libertadores, mas eu acho que se colocar
as engrenagens aí para funcionar de uma forma coletiva, aí, a gente pegar a diretoria, tiver envolvimento da diretoria, comissão técnica e jogadores, e se concentrarem para poder fazer um final de campeonato assertivo, acredito que o Atlético ainda tem chance de ter uma vaga aí, beliscar uma vaga na Libertadores, lembrando que dependendo da configuração aí, pode se abrir mais uma vaga, né? Pode se abrir o G7, né? Se der Flamengo ou Grêmio, na Libertadores, vencer, né, a Libertadores, dá Flamengo ou Grêmio. Agora vamos falar, amigo noticioso, do América. O América que vem bem, vem em exceção, mas o América tem uma parada dificílima. É hoje, às 21h30, jogo em casa, mas contra o todo-poderoso da Série B, o Bragantino. Não vai ser fácil não, né, Thiagão? Olha, não vai ser fácil, mas eu vou te falar que o América aí, dos times mineiros, ele tem surpreendido positivamente. Por quê? Porque o América, no começo do ano, quem acompanha o nosso programa sabe que a gente falou assim, olha, vai ser muito difícil a caminhada do América, porque ele está na zona de rebaixamento, não está jogando bem, o time está tenso, e de uma hora para outra, o América pegou um vento aí que fez uma sequência de vitórias e empates maravilhosa, porque o América ficou 11 rodadas aí sem perder, né? Empatando, foi perder agora, tem 2 rodadas, mas o último jogo contra o CRB conseguiu uma vitória e está beliscando ali a última vaga ali do acesso, e acredito que o América tem toda a chance para poder pleitear aí um acesso à Série A. E detalhe que o América perdeu um jogo, Thiago, pro Curitiba no Couto Pereira. Né? Querendo ou não, o Curitiba no Couto Pereira é um bom time, né? O América tem mais 12 partidas para fazer, né? Então, assim, há uma expectativa que o América suba. O América tem as seguintes partidas em casa, olha para você ver. Tirando essa do Bragantino, que é o jogo mais difícil, o América joga com Vila Nova, Ponte Preta, Paraná, Vitória e São Bento. E os jogos fora são, vamos lá, Oeste, Atlético Goianiense, Londrina, Cuiabá, Guarani. Eu acho, senhores, que o América vai beliscar. Se continuar nessa vertente, nessa crescente, o América vai beliscar essa vaga do acesso, essa vaga vai cair pro América. Eu tô sentindo isso com uma clareza muito boa. Sabe por quê, Thiago? Só para finalizar meu comentário, é porque o América vem jogando bom futebol. Eu venho acompanhando os jogos do América. Hoje eu vou fazer questão de ver também América e Bragantino. O América vem fazendo um bom futebol. E assim, o América, dentro aí das possibilidades dos times mineiros, né, dos objetivos, é o que está mais perto de alcançar. Na minha opinião, até pelo equilíbrio que conquistou aí nas últimas rodadas, é o time que tem mais possibilidade em Minas de alcançar os seus objetivos, né? O Cruzeiro a gente vê que está aí com muita dificuldade de sair da possibilidade de rebaixamento. O Atlético também com muita dificuldade de alcançar também a vaga para a Libertadores. O América é que eu vejo o time mineiro mais perto de alcançar seu objetivo, que é o acesso à Série A esse ano. E o América está com 38 pontos, se vencer vai a 41, passa o CRB, que é o quarto colocado, que tem 39, e o jogo do América é esse. A vitória hoje sobre o dificílimo Bragantino, ela é fundamental, por quê? O América ele não pode perder em casa, nem empatar. O América tem que vencer todas em casa, porque Bragantino, Sport e Atlético Goianiense estão um pouquinho acima. Bragantino, pouquinho, não, muito, né? Bragantino está com 54. O Sport, aí ó, a tabela aí a tabela na tela para vocês. O Sport vem com 46 e o Atlético Goianiense está com 45. Ou seja, há uma diferença aí de quase 10 pontos sobre o Atlético Goianiense, se você avaliar. E essa diferença ela é difícil de tirar, são 3 vitórias. Então, por exemplo, se o América perde hoje, o Atlético Goianiense vence, puxa mais acima ainda essa diferença, amigo noticioso. Então, o grande lance agora é o América, sim, vencer o Bragantino. Exatamente. Acredito que o América vai ter êxito, ele vai ter um bom resultado aí nos próximos jogos, porque você vê que nitidamente o América conseguiu aí um equilíbrio e está conseguindo atuações bem equilibradas, né, André? Muito bom. O que a gente precisa ressaltar é que o América, mais do que nunca agora, vai precisar da torcida. O América tem uma média de pagantes, assim, pífia. Então, assim, a torcida agora, mais do que nunca, tem que estar do lado do time para poder coroar aí essa boa ascensão e boas apresentações do América. Mineiros, muito obrigado pela sua audiência. Não deixem de curtir o canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí sobre o futebol mineiro, que é um futebol
onde aqui a gente não tem aquele bairrismo do time, a gente dá a realidade. O Noticioso Esporte Clube não engana torcedor, ele vai direto ao ponto, vai direto no que realmente a gente acredita. Não deixe de curtir o canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e ativa o sininho de notificações, que o canal Noticioso é um canal de entretenimento muito legal. Aqui a gente fala de esporte, de música, entrevistas, é muita coisa feita para você que tá aqui escondido atrás das montanhas como a gente. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Obrigado, Thiagão. Valeu, André, até o próximo programa. Sexta-feira tem mais, valeu. Grande abraço. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!